Se você sente dificuldade em manter uma vida financeira estável ou até mesmo desacredita do fato de que um dia pode ser muito bem-sucedido em sua vida financeira, esse audiobook foi feito para você. Nesse audiobook, vamos dizer todos os pontos chaves do livro Os Segredos de uma Mente Milionária. O livro traz aplicação prática desses tópicos e é crucial para quem quer aprender mais sobre a mentalidade das pessoas ricas. O próprio autor frisa que ser rico não é uma questão de nível de educação, inteligência, talento, oportunidades, métodos de trabalho, contatos ou sorte. Depende prioritariamente do modo de lidar com o dinheiro que aprendemos durante nossas vidas. Na introdução, o autor começa contando como foi sua jornada até o sucesso e explica que era obcecado por riqueza, que havia estudado todo tipo de material sobre estratégias e formas de enriquecer. Um dia, um amigo milionário de seu pai lhe deu um conselho. Disse que quem pensa como os ricos obtém sucesso como estes. O autor então, decidido a seguir o conselho, estudou tudo o que podia sobre psicologia do dinheiro, do sucesso e sobre recondicionamento mental. E usando essas ferramentas, finalmente conseguiu obter êxito nos negócios. Ele percebeu que duas coisas o haviam impedido de chegar à riqueza antes: o pensamento de curto prazo, com urgência de resultados, e o medo do fracasso, enraizado em sua mente pelo seu modo de pensar errado. Agora, todos os pontos chaves apresentados no livro. Ponto 1. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Nesse primeiro princípio, o autor compara pessoas que ganham na loteria e logo estão pobres de novo e multimilionários, como Donald Trump, que perdeu cada centavo de seus bilhões e anos depois novamente era um bilionário. A questão chave para o autor é: não importa quanto dinheiro você ganha, mas sim saber lidar com ele. Se você tem uma mente condicionada a gerar e manter riqueza, você será bem-sucedido. Não importa o que aconteça no percurso. Entretanto, algumas pessoas não estão preparadas para lidar com o dinheiro, pois falta a elas o principal, a mente milionária. Ponto 2. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Esse princípio é explicado pelo autor com base na teoria dos 4 quadrantes, segundo a qual nossas vidas acontecem nos mundos físico, espiritual, mental e emocional. O mundo físico é apenas a exteriorização dos outros 3. Dessa forma, se algo não está certo nele, devemos analisar em qual dos 3 quadrantes encontra-se o erro antes de corrigi-lo. Ponto 3. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. O autor ensina que a falta de dinheiro é um sintoma e não um problema em si. Para tratar o problema, devemos mudar nossa mentalidade sobre a riqueza e um instrumento poderoso são as declarações. O autor convida os leitores a declarar em voz alta cada um dos princípios de riqueza pelo menos 2 vezes ao dia, para que sirvam como reforço positivo no recondicionamento de suas mentes. Ponto 4. A sua programação conduz aos seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos. Os seus sentimentos conduzem às suas ações, e as suas ações conduzem aos seus resultados. Através desse resumo, o autor explica o chamado processo de manifestação e alerta sobre os perigos da programação verbal enraizada em nossos subconscientes desde criança. O chamado modelo de dinheiro que nos foi passado está velado em frases repetidas ao longo do nosso crescimento, como "não temos dinheiro para isso", "dinheiro é ruim", "ricos são gananciosos", entre outras. Outra programação enraizada em nosso subconsciente são os exemplos. O próprio autor descobriu que o motivo de fracassar diversas vezes antes de obter o sucesso era que inconscientemente repetiu o exemplo fracassado de negócios de seu pai. Há ainda os episódios específicos. No livro, o autor cita uma história interessante de uma enfermeira que viu o pai dela morrer de infarto. O senhor morreu em meio a uma discussão sobre dinheiro e isso a marcou negativamente. Assim, dinheiro para ela era associado como dor e por esse motivo ela não conseguia ser financeiramente bem-sucedida. Depois de abordar detalhadamente cada uma das 3 programações negativas, ele ensina como se livrar delas. São 4 passos a serem seguidos: conscientização, entendimento, dissociação e recondicionamento, feito através de declarações positivas, repetidas 2 vezes ao dia em voz alta. Na parte 2 do livro, o autor começa a falar sobre os 17 arquivos de riqueza. A partir desse ponto, o autor passa a explicar quais são e como colocar em prática os arquivos de riqueza. Antes, porém, ele reforça que os seres humanos são como um imenso arquivo e a maior
maior parte das decisões que tomamos no dia a dia são automáticas e baseadas em padrões. Por esse motivo, devemos substituir algumas concepções e modelos por outros que trarão sucesso e riqueza. E reitera que, para que o livro seja efetivo, as lições devem ser colocadas em práticas o mais rápido possível. Arquivo número 1. Eu crio minha própria vida. Você precisa estar no controle de sua vida. Caso contrário, nada vai diferenciá-lo de um apostador de loteria que não tem estratégia nenhuma para a riqueza. A sua filosofia será baseada em deixar as coisas acontecerem. Esse descontrole traz uma característica muito comum, o vitimismo. Ele se apresenta em 3 faces distintas e igualmente prejudiciais para o sucesso financeiro. O primeiro sintoma é culpar a tudo e a todos, menos a si próprio. Depois vem a justificativa. Sempre existe uma justificativa que na maioria das vezes o dinheiro não é tão importante. O autor chama a atenção para o perigo dessa frase, já que aquilo que não é importante para nós é descartável em nossas vidas. Ou seja, se para você o dinheiro não é importante, você nunca o terá. E a terceira e última face é a queixa. Essa é verdadeiramente um problema, pois além de afastar as pessoas de você, ainda atrai outros queixosos e mal-sucedidos. O autor propõe um exercício, que segundo ele mudou a vida de milhares de pessoas que assistiram suas palestras. Não se queixar por 7 dias inteiros. Conclui afirmando que essas 3 atitudes são como pílulas, já que apenas aliviam a dor do fracasso. No fundo, tem-se consciência de que a culpa é individual, que o dinheiro é sim importante e que a queixa é uma forma de demonstrar uma insatisfação interior. Não seja uma vítima. Vítimas nunca serão verdadeiramente ricas. Arquivo número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Ter uma mentalidade vencedora é crucial. Por isso, entrar para vencer não é o mesmo de entrar no jogo para não perder. Seu sucesso depende do que você almeja. Se você deseja uma vida confortável, é isso que terá. Mas se buscar por riqueza, você pode alcançar uma vida ricamente confortável. Arquivo número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Quem não quer ser rico? Porém, poucos têm a força interior e a determinação para chegar até lá. Essa é a questão central. Querer, todos querem, mas é preciso firmar um compromisso consigo mesmo para alcançar o objetivo. Para isso, é necessário extirpar de nossos cérebros as ideias contraditórias, já que a maioria das pessoas tem arquivos conflitantes quando o assunto é se tornar rico. Por exemplo, você pensa no que a riqueza pode trazer de bom, mas logo em seguida sua mente diz: isso dá trabalho, isso é difícil. Você precisa de uma chance única que pode nunca acontecer. Você já trabalha demais. E assim, sua mente sabota sua atitude vencedora. Isso atrapalha o processo de construção de riqueza. Neste ponto, pode-se incorrer novamente no erro das justificativas, procurando motivos para enquadrar a riqueza como um problema. A fim de reconhecer se está realmente focado em ser rico, você deve reconhecer se quer ser rico, se escolhe ser rico e, finalmente, se você se compromete a ser rico. Arquivo número 4. As pessoas ricas pensam grande. A sua remuneração é proporcional ao valor que você agrega ao mercado. Dentro dessa lógica, 4 fatores são importantes: oferta, demanda, qualidade e quantidade. O foco é oferecer produtos e serviços que tenham alta demanda, baixa oferta, excelente qualidade e em alta quantidade. Quanto mais pessoas você atingir com o seu trabalho, melhor. Pense grande. O mundo já está cheio de pessoas medíocres. Se você não atender às demandas, quem atenderá? Transforme suas metas em propósitos de vida e se comprometa com elas. Arquivo número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. Nesse tópico, o autor faz mais uma comparação do modo de pensar dos ricos e dos pobres. Para ele, os pobres estão sempre pensando no lado negativo, no que pode dar errado, ao invés de tomarem para si a responsabilidade de fazer dar certo. O que falta a essas pessoas é confiança, o que acaba fazendo-as marcarem passo quando surge uma oportunidade. Como isso acontece? Simples, quem tem medo e não confia em si, está sempre esperando estar mais bem preparado, quer estar pronto para tudo, quer entrar em um ramo como expert e assim nunca se sentem prontos para o sucesso. Diferente desses, os ricos agem, estudam os riscos e o ramo do negócio, mas sabem que é impossível obter todas as informações de antemão. Usam o princípio preparar, fogo, apontar. Desse modo, eles se preparam de maneira rápida e incisiva. Depois, partem para a ação, e se algo der errado, eles consertam no percurso. O autor conta ainda uma história interessante sobre como pesquisou uma área na qual queria atuar. Ele pretendia colocar um café 24 horas. Começou sua pesquisa visitando as lojas do ramo, mas percebeu que ver os negócios de fora não era uma boa. Então começou a trabalhar como assistente de garçom e nessa função teve acesso a todo o funcionamento da empresa. No final, percebeu que não gostava daquele ramo e não adiantava insistir em algo com o qual não se identificava. Entretanto, um amigo desse antigo emprego ligou para o autor um tempo depois
e ofereceu para ele a oportunidade que o fez ganhar o seu primeiro milhão. O que se pode tirar disso? Todo o tempo investido em algo de seu interesse nunca será tempo perdido. O autor aconselha que o leitor entre no que ele chama de corredor e esteja pronto para reconhecer as oportunidades que se abrem à medida em que se vai passando. Nessa história, pode parecer que o fator sorte foi determinante, mas, como diz o autor, não há sorte sem ação. Se ele não tivesse agarrado a oportunidade que, diga-se de passagem, seu amigo que lhe apresentou o negócio não fez, ainda estaria marcando passo. Arquivo número 6. As pessoas ricas admiram outras pessoas ricas e bem-sucedidas. A questão aqui é não se ressentir da riqueza e do sucesso dos ricos, pois isso causará uma série de sentimentos negativos e você nunca se tornará aquilo que despreza. O autor conta histórias de como ele mesmo já passou por situações de ódio contra os ricos e de como já sentiu esse sentimento em relação aos outros. Porém, ressalta que as pessoas ricas que ele conhece são maravilhosas, solidárias e humildes. Cita vários exemplos de projetos sociais desenvolvidos por seus amigos. Inclusive, neste ponto, pode-se fazer um paralelo bem claro com uma das lições de Pai Rico e Pai Pobre, aquela que fala sobre dar para receber. O importante é estar atento aos pensamentos tóxicos que podem envenenar a sua mente e te afastar da riqueza. Arquivo número 7. Pessoas ricas procuram a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Esse princípio é um complemento do anterior, pois ensina que se deve usar os ricos como fonte de inspiração e agradecer por eles terem conseguido sucesso. Assim, é possível copiar as suas estratégias e formas de pensar para trilhar o mesmo caminho. Além de não nos ressentirmos pela riqueza alheia, devemos nos aproximar dos detentores dessas riquezas e aprender com eles. É igualmente importante manter-se longe de pessoas negativas, ou pelo menos transformar a negatividade dessas em modelos mentais de como não ser. Entretanto, cuidado para não começar a julgar e criticar e tornar-se tão tóxico como seu exemplo negativo. Dessa forma, o autor nos ensina que, em vez de desdenhar das pessoas ricas, devemos imitá-las. Ao invés de evitá-las, conhecê-las. Em vez de apenas achá-las o máximo, usá-las como inspiração para entender que, se elas podem, você também pode. No fim, quando você quiser tocar um milionário, bastará tocar a si mesmo. Arquivo número 8. As pessoas ricas gostam de se promover. A autopromoção é fator fundamental de sucesso. Como as pessoas saberão que você tem um produto ou serviço de sucesso se não lhes forem oferecidos? Dessa forma, o autor revela que as pessoas ricas são ótimas com marketing pessoal e vendas. Elas não têm medo de exposição, pois não temem o fracasso e a rejeição, além de acreditarem no que estão promovendo, seja si ou seus produtos e serviços. Arquivo número 9. As pessoas ricas são maiores que os seus problemas. O autor abre os olhos do leitor para sua perspectiva sobre os problemas, ensinando que eles só são reais quando são maiores que sua força de caráter e determinação. Dessa maneira, na verdade, não é que os problemas sejam grandes, é você quem é pequeno. Quanto maior se tornar diante deles, menores ou até insignificantes os problemas se tornarão. As pessoas fracassadas e de mentalidade pobre, quando se deparam com problemas, perdem tempo e energia praguejando, se queixando e raramente encontram soluções criativas para amenizar a dificuldade, muito menos para que ela não volte a surgir. Já os ricos não fogem das adversidades, não se esquivam nem se queixam delas, são guerreiros financeiros. Assim, se você aprende a lidar com problemas e a superar qualquer obstáculo, o que pode impedi-lo de alcançar o sucesso? A resposta é nada. E se nada pode detê-lo, você não para nunca. E se jamais parar, que opções possui na vida? A resposta é todas. Arquivo número 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. Nesse tópico, o autor critica a maneira com que muitas pessoas não se sentem merecedoras das oportunidades que surgem em suas vidas. Isso é gerado pela quantidade de respostas negativas e comentários depreciativos que escutamos ao longo do tempo. Contudo, para fortalecer a mente milionária, temos que ser bons recebedores, aceitar de braços abertos o que o universo tem para nos oferecer. Se negarmos repetidamente as dádivas, elas deixarão de vir. O autor frisa que, ao nascermos, não fomos carimbados como merecedores e não merecedores. Tudo isso é ilusão de nossas mentes. Todos somos merecedores. Arquivo número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas pelos seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despedem.
Os ricos acreditam em si e assumem os riscos dos ganhos variáveis, sabendo que ganharão mais desse modo. Quem troca tempo por dinheiro está quebrando a regra número 1 da riqueza, que afirma que não devemos colocar um teto para nossos recebimentos, pois estes serão inevitavelmente impedidos de crescer, já que o tempo é limitado, limitando assim seus ganhos. As alternativas apresentadas pelo autor são abrir um negócio próprio, trabalhar por comissão ou receber uma porcentagem da receita, dos lucros ou das ações das empresas. O importante é assegurar-se de criar uma situação que lhe permita ganhar com base nos seus resultados. Arquivo número 13. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. Nesse princípio, aprendemos que a verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. O patrimônio líquido é calculado como sendo o valor de tudo que uma pessoa tem. Some o valor de todas as coisas que você possui: dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio atual, a sua casa, e depois subtraia tudo o que deve. O autor explica que o patrimônio líquido é oriundo de 4 fatores determinantes. O autor aconselha um monitoramento contínuo do patrimônio líquido, uma vez que ao se concentrar nele, esse patrimônio crescerá, já que aquilo em que a mente focaliza se expande. E alerta ainda que essa lei vale para todos os aspectos da vida. Tudo aquilo de que você cuida cresce. Arquivo número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. O autor nos ensina que, antes de gerir uma grande fortuna, é preciso adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábitos. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. O essencial é começar já a administrar o que está em suas mãos. Em pouco tempo, você ficará impressionado com os resultados. Arquivo número 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. O autor afirma nesse tópico que de fato é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de que tenham uma mentalidade pobre, é permanente. Os ricos entendem que é necessário suar a camisa somente até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro bastante para ocupar o seu lugar. Eles acreditam no seguinte: quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos eles terão que trabalhar. Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre tão rápido quanto possível. A definição de liberdade financeira é simples. É a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar nem depender do dinheiro de alguém. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando seu rendimento passivo excede as suas despesas. Os rendimentos passivos podem ser investimentos, que é quando o dinheiro trabalha para você, ou podem ser os negócios que também trabalham para você. Arquivo número 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos não apenas ao sucesso, como também à felicidade. Por esse motivo, uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e as de mentalidade pobre é que as primeiras estão sempre dispostas a agir apesar do medo, enquanto as últimas deixam-se paralisar por ele, pois buscam o conforto. A ação é a peça-chave para o sucesso, uma vez que ela faz a ponte entre o mundo interior, que é o pensamento e a intenção, com o mundo exterior, que são os resultados. Sendo assim, é imperativo superar o medo, pois embora nunca ninguém tenha morrido de desconforto, a aspiração ao conforto matou mais ideias, oportunidades, ações e crescimentos do que qualquer outra coisa neste mundo. O conforto aniquila. Se a sua meta na vida é se sentir confortável, eu lhe garanto duas coisas. Primeiro, você nunca ficará rico. Segundo, jamais será feliz. A felicidade não é obtida com uma vida mais ou menos satisfatória, em que ficamos o tempo todo nos perguntando o que mais poderia ter acontecido. A felicidade surge como resultado de estarmos no nosso estado natural de crescimento e vivendo o máximo do nosso potencial. Arquivo número 17. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. O autor ensina que ou se é rico ou se sabe tudo, já que as pessoas de mentalidade pobre estão sempre tentando provar que estão certas. Elas usam a máscara de quem já sabe tudo e justificam o seu fracasso financeiro como sendo um golpe de má sorte ou um problema passageiro. Pessoas de mentalidade pobre não admitem seus erros e não aprendem com eles. Assim,
desperdiçam a dádiva de aprender continuamente e evoluir, ao invés de serem deixados para trás. O autor traz um impactante conceito para corroborar a sua linha de raciocínio, quando diz que a definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A ideia é você se aprimorar para se transformar em alguém bem-sucedido. O seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Você é a raiz, os seus resultados são os frutos. Outra razão pela qual é obrigatório você se instruir e se qualificar continuamente é que para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo. Portanto, o autor sugere que o leitor dedique muita atenção e energia a aprender continuamente, ao mesmo tempo, a escolher com cuidado a pessoa que lhe fornecerá conhecimentos e conselhos. O que fazer com toda essa informação? O objetivo do livro é a reprogramação do seu modelo de riqueza, começando por identificar e substituir os pensamentos negativos de forma consciente por outros que o fortaleçam. E onde você encontra esses modos de pensar? No livro, todas as declarações contidas nesse audiobook são modos de pensar que transmitem força e êxito. Adote todas essas maneiras de pensar e ser e também essas atitudes como suas. Decida agora mesmo que a sua vida será melhor se você optar por pensar da forma como foi sugerida aqui, em vez de permanecer com os hábitos mentais autodestrutivos do passado. Determine que, de hoje em diante, os seus pensamentos não mais o governam. Você é quem os governa. A partir de agora, a sua mente não é mais o capitão do navio. Você é o capitão e sua mente está sobre as suas ordens. Lembre-se, você pode escolher os seus pensamentos. Além disso, não se esqueça que você deve assumir o controle da sua vida financeira e fazer o dinheiro trabalhar para você se quiser atingir a tranquilidade financeira.